Abram suas Bíblias em Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Texto maravilhoso, né? Palavra tão clara, palavras tão claras que entram no nosso coração e promove profundas reflexões. E eu estava refletindo nessa porção alguns dias atrás, e essa palavra falou muito forte ao meu coração, haja vista que as últimas mensagens ministrada neste ministério, seja num culto de domingo, seja numa reunião de estudo bíblico, quarta-feira, seja numa reunião de oração, ou seja, todos os momentos que há uma ministração desse ministério, as mensagens, elas são mensagens, ultimamente, tão fortes, tão profundas, e mensagens tão libertadoras, que eu fico pensando e fico refletindo, e o Senhor está nos conduzindo a este momento especial. Estamos aí na casa dos 17 anos de Ministério Apostólico de Volta à Palavra, e eu quero confessar aos irmãos que eu fico muito feliz, sou muito feliz por fazer parte deste serviço, por fazer parte desta obra, desse serviço que o Senhor nos incumbiu, que é ministrar esta palavra, ministrar uma palavra tão límpida, tão clara, tão verdadeira, capaz de mudar as nossas vidas. E então, fazendo parte deste Ministério Apostólico de Volta à Palavra, que é um ministério de cunho apologético, né, à verdade de Deus. No entanto, nós estamos sendo conduzidos por Deus a experimentar verdadeiramente o Evangelho. Então, as últimas mensagens são mensagens maravilhosas, muito fortes, que estão nos levando a este pensamento, a esta ideia de estar experimentando as riquezas espirituais contidas no Evangelho de Jesus Cristo. E é necessário que nós, e o maior desafio, que nós experimentemos, né, as riquezas do reino dos céus. Afinal de contas, o reino de Deus está dentro de nós. Você pode dizer assim comigo: o reino de Deus está dentro de mim. Tem certeza? Quem tem certeza, diga graças a Deus. O reino de Deus está dentro de nós. É o próprio Deus. É o Senhor dos céus e da terra, que faz habitação em nós e deseja que todos os seus filhos, todos aqueles que creem no seu nome, experimentem essas grandezas, essas riquezas espirituais, o poder do reino, a vida do reino, e então faça a diferença hoje, em cada dia, aonde quer que estejamos. E esse texto é um texto que nos chama a atenção para isso. Olha, o versículo 13, né? De acordo com a mensagem que foi falada aqui por meio da canção, que o irmão Tiago cantou com o irmão Rodolfo, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja como que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Podemos dizer assim, neste pensamento, né? Uma vez que já não se ouve muito falar da segunda vinda de Cristo, né? Porque falar da segunda vinda de Cristo é nos
trazer de volta essa esperança. E falar da segunda vinda de Cristo é falar de desprendimento, é falar de posicionamento, é falar de decisão, é falar de uma fé que sobrepuja qualquer tipo de viver religioso, viver caído, viver hipócrita, viver conforme as leis deste século. E a vinda de Cristo, ela consiste na intervenção de Deus contra todo o sistema configurado por Satanás para se opor a ele e à sua vontade. E aqui esse texto, queridos, queria refletir um pouquinho com os irmãos nessas palavras, quando é dito no versículo 11 que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Algumas mensagens atrás, o pastor Alexandre, ele citou aqui na frente, algo muito interessante que, acho que foi na mensagem de quarta-feira, quando ele disse, depois que inventaram o Espírito Santo e inventaram o diabo, a vida cristã ficou mais fácil. Aí ele explicou, né? Ele disse que inventar um Espírito Santo e inventar Satanás, um diabo, é simplesmente transferir toda a responsabilidade para o Espírito Santo e para o diabo. Ou seja, se a pessoa erra, é culpa de quem? O diabo está furioso. O diabo está furioso com a minha vida. Aí discute com a esposa, a culpa é do diabo. Discute no trânsito, a culpa é do diabo. Erra, a culpa é do diabo. O diabo está cheio de culpa. Mas e a transformação? Porque você está errando demais. O diabo está... Não, a transformação é o Espírito Santo. Ele vai cumprir a obra. Ele vai realizar a obra que um dia ele começou. Então, ficamos transferindo as nossas, as culpas, as responsabilidades para o Espírito Santo e para o diabo. E agora eu queria acrescentar uma terceira palavra, que é a graça. Depois que inventaram uma graça, não a graça, mas uma graça, então passou-se a transferir a responsabilidade para esta graça, uma vez que esta graça da qual me refiro é uma graça fabricada pelo homem, é uma graça idealizada pelo cristão que quer se eximir das responsabilidades de servo de Deus. Ou seja, quando nós pensamos na graça, o que vem na mente, João capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça, porém, e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então temos aqui a lei e a graça, e em modos gerais, nós podemos entender assim, a lei é o agir do homem, é o fazer do homem, e a graça é o agir de Deus e é o fazer de Deus no homem, para glorificação do seu nome. E então esse texto diz que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora. Isso é verdade. A graça é o próprio Cristo, com a sua vida, com o seu Espírito, que uma vez entrando em nós, fazendo habitação em nós, passa a realizar uma obra libertadora, uma obra de transformação do nosso ser. Isso é ontológico, isso é dentro, é interior, é espiritual e é uma obra eterna. Só que quando diz que a graça, ela se manifestou salvadora a todos os homens, temos que pensar da seguinte forma, olha o versículo 12, educando-nos. Então veja que a graça, ela se manifesta salvadora, educando-nos. Educando-nos. Aí eu queria ler o texto e queria chamar a atenção dos irmãos para uma coisa interessante. Olha só. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém, queridos? Amém? Quantos acompanharam a leitura, diga amém. Então, para vocês que disseram amém, eu vou ler mais uma vez. Amém? Educando-nos, versículo 12, para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém? Não? O que aconteceu? Faltou aí? Alguma coisa? Olha só, está vendo? Então a graça de Deus, ela se manifesta. Diga assim, a graça se manifesta. Ela se manifesta salvadora. Diga salvadora. E diga assim, e ela me educa. Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. Então veja como que há um caminho estabelecido pelo apóstolo, um caminho sobremodo excelente para uma vida cristã autêntica e vencedora.
Ora, todos nós já temos a graça nos foi dada, é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é a obra redentora de Deus agindo em nós efetivamente, por meio do Espírito Santo, e esta graça, ela nos educa para que por meio dessa educação, nós possamos renegar toda a impiedade e as paixões mundanas, e então assim, possamos viver uma vida cristã, sensata, justa e piedosamente. Então essa graça, ela nos educa. Nossa, o que seria essa educação? Essa educação, ela consiste na formação da mente, da alma, do coração, é o gerar de uma nova concepção das coisas, é uma educação do nosso ser, que nos constitui pessoas conscientes de Deus, conscientes de nós mesmos, conscientes da vida, conscientes das pessoas. É uma educação na alma e no coração, a tal ponto de nós termos a capacidade de fazer o que está escrito na continuidade do versículo, que é renegar toda a impiedade e as paixões mundanas. E aqui está o ponto da nossa luta espiritual. Quando se fala de luta espiritual, fala desse contexto entre uma vida cristã sensata, justa e piedosa contra toda impiedade e paixões mundanas. E aqui há de se fazer um esclarecimento, como tem sido feito em todas as mensagens ministradas, para que possamos ter essa concepção e possamos experimentar este viver adequado que a verdade do Evangelho nos mostra. É necessário fazer a diferenciação do que é as paixões mundanas, o que é impiedade e o que é um viver santo, justo e piedoso. É necessário saber disso, para não cairmos no erro de muitos cristãos que caíram ao longo da história em fabricar pecados, em manufaturar coisas, inventar coisas e eleger essas coisas como pecado, sendo que essas coisas por natureza não são pecado. E aquilo que é verdadeiramente pecado, aquilo que é a impiedade, a maldade, tudo aquilo que a Bíblia condena, fica esquecido, fica debaixo do tapete, e as pessoas estabelecem uma vida cristã baseada em coisas, baseada em rituais, em metodologias vazias, destituídas de realidades espirituais. Ora, quando você pensa na impiedade, o que vem à mente no coração dos irmãos? Porque aqui tem duas coisas que têm que ser consideradas. Afinal de contas, essas duas coisas estão entre a salvação da graça, a manifestação da graça que nos educa, e está também antes da segunda vinda de Cristo. Então o texto nos chama a atenção para esse detalhe. Todos nós que somos cristãos, todos nós que cremos no nome de Jesus Cristo, nós vivemos nesse pensamento, ainda que um pouco latente, né? Uma vez que nós vivemos num tempo de tanto, o tempo pragmático, é muito sensível, o materialismo, o capitalismo está à flor da pele, esse egoísmo, e justamente isso, o espírito deste mundo, é que constitui esta impiedade e estas paixões mundanas. E quando se fala de impiedade e paixões mundanas, nós não podemos jamais olhar para ninguém e nem para lugar algum, temos que olhar para dentro de nós. E o mais dramático, e o que eu tenho refletido ultimamente, eu tenho certeza que os irmãos também têm refletido nisso, é essa questão de que as paixões mundanas e toda a impiedade, nós convivemos diariamente com ela, porque fazem parte do ser do homem. Um homem orgânico, um homem que é um ser humano e que foi construído ao longo dos tempos. O homem, a humanidade, ela foi educada, porque a graça educa, mas também este mundo também educa. Deus se manifesta, e o espírito deste mundo também se manifesta. A graça se manifesta salvadora, o espírito deste mundo se manifesta para corromper, para destruir, para nos afastar de Deus, afastar o homem de Deus, e desta graça, e deste senhorio, e desta verdade. Então, ao longo dos tempos, e nós mesmos, eu passei por essa experiência, e nós passamos pela experiência das coisas, das coisas, de se fazer diferença entre coisas, entre comida e bebida, entre roupas, e sempre foi estabelecido tipo de coisas como pecado, como vestimenta,
não se pode vestir isso, não se pode usar aquilo outro, não se pode cortar o cabelo, não se pode usar um brinco, pintar a unha, usar batom, não se pode frequentar um clube, não se pode ir para uma festa de aniversário. Então muitas coisas foram colocadas como paixões mundanas. No entanto, o que são paixões mundanas, senão a própria alma do homem e os sentimentos do homem e o procedimento do homem que está de acordo com as leis deste século, de acordo com as leis desse sistema, que está configurado, está programado para nos afastar de Deus. Temos que perceber isso. Temos que perceber que quando nós olhamos para nós mesmos, quantas coisas precisam mudar. Quantas coisas, eu olho para mim, queridos, quando eu olho para o meu coração, e muitas coisas já mudaram e estão mudando. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, e quando nós nos enxergamos diante do Evangelho, diante da proposta de Deus de nos salvar, de nos transformar, nós percebemos tantas coisas ainda negativas. Percebemos que a impiedade, ela está presente nas nossas vidas. Que a impiedade é justamente o pecado, essa natureza pecaminosa. Essa disposição é uma mente que está totalmente conformada às leis deste mundo, conformada ao curso deste mundo. E esta impiedade, ela pode ser entendida praticamente em todos os momentos do nosso dia, diariamente, porque a impiedade diz respeito a esta violência, a violência que começou na eternidade passada com aquele ser criado, chamado Lúcifer, conhecido como Lúcifer. Então esta violência, esta oposição a Deus, esse espírito de independência, esta ilusão de viver sem Deus, e de se opor a Deus por meio das coisas e das circunstâncias. Então quando nós pensamos em piedade, nós sempre estamos predispostos a olhar para as coisas negativas lá fora. Isso é muito automático. Agora precisamos olhar sempre para nós. Falar de impiedade, olha para dentro de você. Porque quando fala de impiedade, olha para dentro de mim. Quando você fala de paixões mundanas, eu tenho que olhar para o meu coração. Eu nunca posso olhar para as pessoas que são viciadas, para os drogados, para aqueles que são malfeitores, que estão no crime. Não podemos olhar para a política que está uma bagunça. Não podemos olhar para as coisas caídas que estão lá fora, e sim para as coisas que estão dentro de nós. Uma vez que o mundo, este mundo perverso, este mundo maligno, ele acontece, e a vida acontece neste erro por meio de mentes formadas e constituídas e preparadas para agir contrariamente a Deus. Então pense nisso, pense que você, eu, todos nós, a humanidade, ela está educada, ela está formada, ela está constituída de uma verdade, mas é a verdade do mundo, é um procedimento desse sistema, é um procedimento que traduz em comportamentos de oposição a Deus e de oposição às pessoas. Aqui está o grande, o grande ponto da história, é um relacionamento de oposição a Deus e às pessoas. Porque geralmente nós não vemos assim, vemos que, não, porque as coisas são assim mesmo, a vida é assim mesmo, a vida é difícil, cada qual com seus problemas, cada qual com as suas coisas, é difícil mesmo. Não, não é difícil, e não é nada disso. Essa palavra é uma palavra do sistema, é a voz deste mundo, é o espírito deste mundo que gera e que tem gerado ao longo da história da humanidade esse sentimento de aversão às pessoas. Sabe aquele sentimento de aversão quando você acorda amanhã cedo e você não tem vontade de falar bom dia para ninguém? Você acordou chato, acordou mal-humorado. Quem já acordou chato? Eu já acordei chato demais, até hoje acordo. Aquele olhar chato, aquela coisa mesquinha, aquele sentimento de ira, de discórdia, de afastamento. Não quero falar, não preciso, a minha vida é essa, os meus problemas são esses, e cada um com a sua vida. Esse sentimento é justamente o que está sendo falado aqui sobre a impiedade e as paixões mundanas, que brota do coração do ser humano, que brota do coração do cristão, que brota do meu coração. Mas e agora? Agora nós temos que pensar do outro lado da moeda, porque se existe o espírito deste mundo, se existe o sentimento do ser humano nesta base, que é a base do individualismo, que é a base deste egoísmo, desse olhar para si, eu, não você, eu, não vocês, eu, não ele.
esse sentimento caído, perverso, precisamos olhar para o outro lado da moeda, que é o sentimento que houve também em Cristo Jesus. São dois sentimentos, são duas bases, são duas realidades. E o maior desafio nosso, querido, é experimentar isso. É experimentar essa libertação do próprio coração, essa libertação das paixões mundanas, é experimentar esta vida do reino, é experimentar esta verdade tão clara, tão objetiva, tão verdadeira. É um desafio que está diante de nós, porque o que é aguardar a vinda de Cristo? O que é aguardar o grande dia, a vinda do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. O que é? É justamente isso. É desenvolver isso. É desenvolver essa mentalidade, é uma nova mentalidade. É desenvolver uma nova concepção das coisas, coisas de valores. É ter a capacidade de julgar as coisas, não julgar as pessoas, julgar as coisas que realmente têm valor. É começar a refletir no nosso procedimento em casa, com a esposa, com os filhos, o nosso procedimento na nossa quadra que moramos, na nossa vizinhança, como está o nosso relacionamento com as pessoas, como está o nosso relacionamento com os nossos parentes, com a parentela. Parentela é uma coisa boa, né? Oh, parentela. Quando você fala de parentela, aí você lembra daquele cunhadão folgado, né? Daquele cunhado mala sem alça, daquela prima, oh prima, aí vem a sogra, né? Sogra é uma coisa que não é bem vista. Sogra tem um cunho negativo em sogra. Por que será? Mas não tem nada com a sogra está tudo certo com a sogra, o problema está com o nosso coração. A minha sogra é maravilhosa, eu gosto tanto de sogra, e sogra para mim tem tanto valor, que eu gosto mais da sogra da minha esposa do que da minha sogra, acreditam? O que vocês estão rindo por quê? Brincadeira, queridos. A sogra da minha esposa é minha mãe, né? Brincadeira. Mas é isso. Por que nós temos esse espírito de aversão às pessoas? Estamos sempre predispostos a julgar o outro. Nós medimos as pessoas. Medimos tudo e todos. Estamos julgando e condenando todo dia as pessoas. Estamos nos afastando das pessoas porque achamos que somos melhores. Isso é impiedade. Isso é paixão mundana. Isso faz parte deste mundo, das leis deste mundo. Mas agora tem aqui um viver, que é um viver sensato, justo e piedoso. Pense nisso. Um viver sensato, é uma sensatez, é uma sabedoria, é um entendimento diferenciado das coisas, é uma maneira diferente de olhar para as coisas, de olhar para as pessoas, é uma maneira diferente de ver as pessoas, de conviver com os outros. É uma maneira diferente porque é uma consciência das coisas. Isso é a educação que a graça nos traz. Essa mentalidade do alto, de Deus, e não a mentalidade deste mundo. Como o próprio Deus declarou em vários lugares, ali em Isaías 55, ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então Deus pensa diferente do homem e caminha diferente do homem. O pensamento de Deus é contrário ao pensamento do homem. O caminhar de Deus é contrário ao caminhar do mundo, dos homens, desse sistema. Vocês não se lembram ali de Efésios capítulo 2, quando diz que nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Éramos por natureza filhos da ira. Andávamos segundo os nossos pensamentos, conforme a nossa concepção das coisas. Esse pensamento mesquinho, individualista, egoísta, egocêntrico. Aí diz o texto: mas Ele nos deu vida. Diga assim: o Senhor me deu vida. Mas é uma coisa ruim isso aí da vida? Se eu nos ter dado vida, é coisa ruim? Nós voltou desanimadinho, o Senhor me deu vida, né? Sono. Diga: o Senhor me deu vida. A vida do próprio Deus. Temos todo o potencial. Temos a vida eterna. Uma vida que está acima da morte. Temos uma luz e somos luz
para fazer a diferença neste mundo tenebroso. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se pode esconder. Nem tampouco se acende uma candeia dentro de casa e coloca debaixo de um balde, dentro de um balde. Não, mas tanto a cidade em cima do monte, como também essa candeia dentro de casa, que sou eu, que é você. A igreja na sua totalidade, esse corpo místico de Cristo, é essa cidade edificada sobre um monte, no sentido coletivo. Mas eu e você, aonde quer que você esteja, na sua vida humana, seja dentro do seu banheiro, na sua casa, no seu quarto, seja dentro do seu carro, onde quer que você esteja, você é uma candeia que deve brilhar, que deve iluminar. Isso manifesta o quê? Isso representa a manifestação de um procedimento contrário às leis deste mundo. Não é o que o texto diz ali de Mateus capítulo 5? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial. Então, o que são boas obras? As boas obras é um viver de acordo com as leis do reino dos céus. É uma disposição e um sentimento cultivado no coração a partir de uma mente esclarecida, a partir de uma mente e de uma consciência de Deus, da verdade de Deus e das coisas da vida. Como é difícil viver uma vida sensata, justa e piedosa. Como é difícil. Porque sempre estamos nos deparando com coisas complicadas. A vida humana é complicada. O casamento é complicado. A família tem as suas complicações. Aí tem complicação no trabalho. Em todo lugar que você chega tem complicação. Sim ou não, irmãos? É difícil, não é fácil não. Não é fácil você desenvolver esse pensamento, desenvolver essa atitude, aplicar isso de maneira prática. Mas precisamos então começar a orar a Deus, e Senhor, eu quero experimentar isso. Senhor, eu preciso experimentar esta vida celestial. Eu preciso experimentar no meu viver diário esta vida do reino. Eu preciso adquirir essa consciência, essa mudança de pensamento. É necessário que a minha mente, falando em oração para Deus, é necessário que a minha mente, ela seja renovada a cada dia, seja mudada a cada dia, e que as minhas atitudes sejam atitudes novas em face de uma vida velha, em face de uma velha criação, diante de um velho conceito caído, pecaminoso, ímpio, mundano. É um grande desafio diante de nós. E quando olhamos para esse sistema, olhamos para o mundo, olhamos para a atitude das pessoas. Quando eu falo mundo, eu falo atitude de pessoas. Porque mundo não são coisas, não são ruas, árvores, carros. Não, mundo é espiritual. Este mundo do qual estamos falando aqui, e que foi citado agora há pouco em Efésios capítulo 2, diz respeito a almas, a mentes formadas, mentes educadas, mentes configuradas a uma disposição egocêntrica. Por isso que temos conflito em casa. Por isso que não cessam os conflitos entre o casamento, entre o esposo e a esposa. Não cessa conflito entre irmãos de sangue. Não cessa conflito entre companheiros de faculdade, de trabalho. Não cessa os conflitos no trânsito, na política, no meio do povo de Deus. Onde você chega tem conflito. Onde você chega tem indiferença. Onde você chega tem rivalidade. Onde você chega tem ira, tem discórdia, tem divisão, contenda, inimizade. São os corações. Isso são os nossos corações. Aí agora, diante do Evangelho, você se depara com uma palavra libertadora. Uma palavra que exige, que reclama uma disposição, porque a graça educa. Diga assim, a graça educa. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então a graça educa, a graça me forma, a graça gera em mim essa vida, essa mentalidade, essa consciência das coisas, para que a impiedade e as paixões mundanas sejam renegadas. Renegadas. E esse renegar aqui diz respeito a uma manifestação de reprovação. Manifestar reprovação a tudo aquilo que é caído, a tudo aquilo que é maligno, a tudo aquilo que é injusto, que é incoerente, que é mau, que é perverso. É você manifestar no seu viver
a partir do seu coração, esta reprovação, este repúdio a este sentimento egoísta. É você começar a reprovar você mesmo. E aqui complica, né? Reprovar os outros é fácil. Ah, reprovar o Juraci. Como é fácil. O Juraci sempre ele senta essa ponta aqui, ele sempre é pego aqui, né? Então reprovar o Juraci é muito fácil. O Juraci. Olha para o Juraci. O Juraci não, gente. Sempre reprovando as pessoas. Sempre medindo os outros. Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Desenvolver este repúdio a estas coisas é tão complicado. Porque sempre somos melhores do que os outros. Quem já se viu melhor do que o outro aqui? Já se viu? Sério? Todo dia, toda hora, em todos os lugares. Todo dia, toda hora e em todos os lugares. Melhores do que os outros. Menos pecadores do que os outros. Mais santo do que os outros. Mais justo do que os outros, a partir da nossa justiça, né? A partir do nosso conceito caído de justiça, que não está de acordo com Deus, porque se você julga, já está errado. Nem certo deve ser julgado e nem errado, porque se você passa a julgar, então ainda que seja de acordo com o Evangelho, você já está errado, já está numa base errada. Não julgueis. Vocês vão estar entendendo aqui? Nem se for com a verdade na mão, você pode julgar ninguém. Deixa para Deus julgar. Deixa que Deus julgue o irmão. Deixa que Deus julgue o pastor Fernando. Deixa que Deus julgue as pessoas. Esse sentimento, ele é extraordinário. Ele não é dessa terra. Essas leis celestiais do alto, é um sentimento de Cristo. E não está de acordo com esse sistema, com este mundo, com os corações das pessoas. Porque é antagônico. Você passar agora a viver sensata, justa e piedosamente, no meio de uma geração pervertida, corrupta de trevas. Isso é totalmente contrário àquilo que nós entendemos. Como é que nós vamos conceber essa ideia de perder? Conceber uma ideia de perder, simplesmente perder. Quando você deixa de julgar alguém, naquele momento de julgar, você perde, porque doído, é tão bom julgar. Quando você deixa de falar mal da pessoa, é tão doído, porque é bom falar mal dos outros. É desagradável você ficar sem falar, porque nós temos que falar mal do outro. Temos que expor as pessoas. Temos que nos opor aos outros. Isso não é bom para o nosso ego, para a nossa carne. Porque a carne, ela gosta de ver o mal. A natureza caída, ela gosta de tocar o terror. Tocar o terror. Sabe aquela... Eu estava passando por um engarrafamento, e aí quando chegou uma fila de carro, né? Carros ali. Aí chegou no dado momento do acidente, o acidente era do outro lado, da outra via, lá do outro lado. Olha porque as pessoas estão parando aqui, não, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. O que foi? Não, caiu, atropelado. Cadê o corpo? Quer ver o corpo, quer ver o sangue, quer ver a mutilação. Para ver. E o ser humano é assim, ele gosta de sangue. Gosta da miséria, da desgraça alheia. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para o padrão, o único modelo estabelecido nas Escrituras, que é Cristo. É Cristo. Por isso Paulo diz muito claramente ali em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Desenvolver isto. Quando olhamos para nós mesmos, ficamos assustados, estarrecidos, com a nossa atitude tão aversa aos outros. Aí quando olhamos para Cristo, vemos tudo o contrário. Vemos a doação absoluta, sem reservas. Quando você olha para o Cristo crucificado, quando nós olhamos e contemplamos a cruz, o que nós olhamos? O que vemos ali? Vemos um homem crucificado, o Cristo de Deus, o Verbo encarnado, amém. Mas, além da materialidade das coisas, além do homem ali mutilado, todo ensanguentado, além daquela cruz, além
daquela cena, daquela experiência, o que nós podemos ver? Qual a mensagem que nos chega? Isso me ganhou demais da conta, essa questão da mensagem da cruz. Porque nós temos que olhar para Cristo e temos que ver uma mensagem. Não é a morte física, o sangue físico. Isso é maravilhoso. Você olhar para a cruz, olhar para o Cristo, olhar para Jesus e extrair dali o sentimento maior. A mensagem que o Cristo crucificado nos passa, que é a mensagem do altruísmo, da boa vontade, da doação plena, sem reserva, absoluta, a mensagem do amor. A mensagem do amor. Queridos, absolutamente, precisamos esquecer e banir do nosso pensamento as coisas. Parar de olhar para as coisas e começar a montar a nossa vida cristã baseado em coisas, no que comer, no que não comer, no que beber, no que não beber, em músicas, em lugares. Parar com isso absolutamente e começar a buscar a realidade das coisas, olhar para Cristo, contemplar ali aquela mensagem de amor, a mensagem do amor, e pedir a Deus que Deus gere em nós tal consciência, porque só vamos renegar a impiedade e as paixões mundanas depois de adquirirmos esta consciência de Deus. Porque o que é a queda, senão uma consciência de si mesmo, e o olhar para si mesmo, e o desenvolvimento desse espírito egoísta, maligno, individualista, que se opõe a Deus e a tudo e a todos. Mas desenvolver esse sentimento, desenvolver neste presente século. Olha só para a sua Bíblia. A graça de Deus se manifestou salvadora. O que é salvação, hein? O que é salvação, senão essa mudança? Senão esse start de um novo momento. É um start na mente, no coração, das melhores escolhas, das melhores decisões, dessa autorreflexão daquilo que somos. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. É hoje, queridos. Diga assim, é hoje. Fala para o irmão que está ao seu lado aí, é hoje, meu querido. Demorou. Demorou. Até quando? Até quando vamos desenvolver esse espírito egoísta? Até quando vamos nos considerar melhores do que os outros? Até quando? Até quando vamos julgar, vamos medir, vamos rejeitar, vamos repudiar os outros? Até quando vamos ficar vivendo esse sentimento, carnal, maligno e perverso, de acepção de pessoas, de preconceito aos outros? Até quando vamos viver assim? Até Cristo voltar? Pense nisso, porque eu estou pensando nisso, e eu quero falar para os irmãos aqui, eu quero experimentar essa vida, eu quero experimentar esta graça libertadora, salvífica, que educa. Eu quero experimentar essa educação da graça, essa formação de uma nova humanidade. Quantos aqui querem experimentar? Tudo diferente. Brilhar é ser diferente, porque não brilhar é ser comum, é ser trevas, é andar nas trevas. Não brilhar é ser o que nós somos, basta ser o que você já está em trevas. Não precisa se esforçar para estar em trevas, basta ser o que é. Mas quando você fala, Senhor, ó Deus, eu quero, gera, promove uma circunstância,
O Senhor promove um meio, me coloca dentro de uma situação, para que eu possa ver isto, para que o meu coração consiga enxergar estas coisas, porque aqui essa educação não é uma educação formal, acadêmica, teórica ou filosófica, mas é uma formação espiritual. É aquele entendimento espiritual que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10, quando ele diz que orava a Deus para que nós tivéssemos o pleno conhecimento da vontade de Deus, em todo o entendimento e sabedoria espiritual. É uma sabedoria e um entendimento espiritual. Não é humano daqui de baixo, dos homens, das mentes dos homens, mas é uma sabedoria e um entendimento espiritual que nos faz transcender a mesmice da religião, que nos impulsiona para uma vida diferente, para escolhas diferentes. E eu acho que aqui está o ponto do ponto. Escolhas diferentes, decisões diferentes. Não tenha medo não, que daqui a pouquinho você vai sair naquela porta e você vai se deparar com uma situação do que eu estou falando aqui, ó. Você vai se deparar. Aí neste momento o Espírito Santo vai falar assim: e agora, meu querido? E agora, meu filho? E agora? Porque assim, Deus trabalha em conjunto com o homem. Quando eu falava no início que fabricaram uma graça que exime os homens das suas responsabilidades, isso é errado, isso é maligno, isso é egoísta. Essa graça é uma graça fabricada por um coração egoísta que quer se justificar diante dos erros. Aí você vai se deparar com uma situação. Aí naquele momento, o Espírito Santo vai falar assim: você não disse que queria? É agora. Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. Diga, viver. Vivamos sensata, justa e piedosamente neste presente século. Coisa linda, coisa maravilhosa que é o Evangelho, que é a verdade libertadora, que é a verdade que pode nos fazer pessoas melhores. É possível, querido. Quando eu entendi que é possível ser melhor, isso me alegrou. Eu entendi, Juraci, que é possível ser melhor. Quem que entendeu? É possível ser melhor. Devagarzinho, né? Bem devagarzinho, com muita calma. Não saia daqui desesperado, querendo mudar tudo de uma vez só, não, que você vai ficar maluco. Porque a humanidade e as paixões mundanas e a impiedade, ela foi construída ao longo da história do homem. Mentes configuradas, mentes formadas, mentes educadas. E agora a desconfiguração, né? A destruição deste pensamento caído é lento, é devagar, é progressivo, é diário. Como diz o texto, é de fé em fé e de glória em glória. É uma decisão hoje, é uma decisão amanhã, é uma decisão mais tarde. É uma simples decisão que faz uma grande diferença no meio, neste conjunto da obra. São as pequenas decisões que vão fazer grande diferença no teu casamento, na tua vida, na tua família. Pequenas decisões, grandes efeitos no contexto da vida. Porque aqui é uma questão de o Senhor nos chamar a atenção para a nossa responsabilidade. É como se você estivesse falando assim: ó, pessoal, a graça educa. Amém ou não amém? A graça educa para que renegadas as paixões e a impiedade. Quantos aqui estão entendendo? Deus fala assim: eu vou te educar, o Espírito Santo vai falar, a palavra vai entrar como uma flecha no seu coração, ela vai encontrar algo profundo do teu ser, o recôndito da tua alma, e ela vai promovendo de você esse pensamento, esse temor, esse querer, porque o Senhor está nos conduzindo a um querer. Quantos perceberam isso? Deus, nos últimos dias, nos últimos anos, está nos conduzindo ao querer. Porque nós, como eu disse no início aqui, somos um ministério de cunho apologético, somos defensores da verdade,
Somos coluna e baluarte. Deus levantou esse ministério com uma incumbência de defender a verdade, de não permitir que se perca esta verdade, esta pérola. E nós fazemos muito bem em defendê-la, ou defender o Evangelho, e pregar, e lutar, e falar a tempo e a fora de tempo, em todas as reuniões, em todos os encontros, ali está a ministração da verdade. Agora Deus está nos levando, com a verdade, ao querer experimentar esta verdade. Deus está despertando nos nossos corações o querer. E a nossa oração é: Senhor, gera em mim esse querer. Como diz o texto lá de Filipenses, porque é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É falar: Senhor, gera em mim o querer. Gera em mim essa tristeza, mas a tristeza de Deus, não a tristeza do mundo. Nós precisamos ficar tristes conosco mesmo, com nós mesmos. Enquanto você estiver feliz com você, você não pode experimentar a vida do reino. Pastor, não posso ficar feliz comigo mesmo? Não. Fica feliz com você. Ah, se eu ficar feliz com a minha vida e me conformar do jeito que eu estou aqui agora. Precisamos falar: Senhor, gera em mim tristeza, mas é uma tristeza de Deus, é uma tristeza para melhor, é uma tristeza que nos expõe e que então brota, germina no nosso coração o desejo do querer mudar. É clamar diante de Deus, falar: Senhor, gera em mim o desejo de querer mudar. E no momento, Senhor, da circunstância, no momento da adversidade, me dá um cutucão nas costelas, Senhor, me cutuca. Aí Deus vai cutucar, fala: agora, e aí, filho? Aí é nesse momento que você vai abrir mão. É nesse momento que a mensagem da cruz tem que ter efeito dentro de nós. É nesse momento que temos que ter o Espírito de Cristo. É nesse momento que temos que desenvolver esta fé. Primeiro hino que cantamos aqui: cada vez que a nossa fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Isso é fé. Isso é fé. É você entender a verdade e dizer: Senhor, é aqui que eu quero, é por aqui que eu quero caminhar. Então, Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não vou. Eu dependo de Ti, Senhor. Senhor, me faz entender que eu dependo de Ti. Senhor, me faz entender que eu dependo dos irmãos. Senhor, me faz entender que eu dependo do pastor Alexandre, do pastor Josué, dos irmãos. Senhor, me faz entender que eu preciso das pessoas lá fora. Senhor, me faz entender que eu preciso do próximo, seja aonde for e quem for. Aí nesse ponto, é nessa base de procedimento diante da verdade com Deus em oração, é que nós vamos adquirindo esta mentalidade, e não somente adquirindo essa consciência, mas também experimentando esta libertação. Porque o maior desafio é experimentar a libertação. Contemplar Cristo. Contemplar não é olhar de relance. Não é dar um joia para Jesus e falar assim: obrigado, Jesus, pelo esse sangue derramado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu sou muito grato. Quem aqui é grato a Deus por Cristo Jesus? Aí temos que avançar nesse ser grato. Amém? É falar: Senhor, eu sou grato, obrigado, mas eu preciso deste Espírito, eu preciso desse sentimento, eu preciso que a mensagem da cruz, que é contrária ao mundo, que é contrária às leis deste mundo, como diz 1 Coríntios capítulo 1, livro, versículo 18, a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem. O mundo não concorda, o sistema não concorda, a impiedade não concorda, os nossos corações não concordam, as mentes dos homens não concordam e não podem concordar e conceber a mensagem da cruz, porque é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A mensagem da cruz é salvação para nós. Quantos aqui querem ser salvos? A mensagem da cruz. De outra maneira, não, pastor, não. A mensagem da cruz é o princípio de Deus.
é o espírito de redenção. Contrário ao espírito de Lúcifer, contrário ao espírito deste mundo. Porque o que é o espírito do indivíduo lá? É subir. Eu subirei, eu serei, meu trono, minhas coisas, minha casa, minha vida, meus filhos, meu dinheiro, meu carro, sua vida, teus problemas. Não é assim ou não é? Mas enquanto esse espírito de autoelevação, de autoprojeção, esse espírito egoísta, está em contrário ou em oposição ao espírito de Cristo, que diz: não, eu sou Deus, mas vou me despir do ser, da glória, do trono, e vou descer, e vou viver como homem, e como homem serei reconhecido em figura humana. Ele não viveu como Deus, mas viveu como homem, e como homem abraçou, se aproximou, curou, amou, perdoou, usou de misericórdia, conviveu com as pessoas. O Espírito de Cristo aproxima, o Espírito de Satanás, ele afasta. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Amém, queridos? Ela já se manifestou e se manifesta até hoje, porque é um processo, não é um estalar de dedos, não, é um processo orgânico, cada dia. E então precisamos falar: Senhor, nos conduz a isto, a essa experiência, muda essa maneira, essa mente, esse coração, desperta o teu povo, desperta a minha vida, desperta a tua igreja. E é nesse caminhar, queridos, na verdade, tendo esse sentimento que houve em Cristo Jesus, desenvolvendo esse sentimento, porque Paulo diz ali em Filipenses, abre em Filipenses rapidinho, com esse texto nós vamos encerrar, Filipenses capítulo 2, olha só, aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim, versículo 5, diz assim, Filipenses 2, 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, tende em vós o mesmo sentimento. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. Amém, queridos? Quantos aqui precisam ter o mesmo sentimento que houve em Jesus? É contrário aos nossos sentimentos. Quer ter? Quem quer ter? É contrário ao nosso sentimento, é contrário ao seu sentimento. Jailson. Ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus é abrir mão do nosso sentimento, que é primo primeiro do sentimento de Satanás. É irmão gêmeos, está ali, lado a lado. Abrir mão deste velho eu, dessa casca véia, desse sentimento caído, deste egoísmo, desta autossuficiência, para adquirir o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é o versículo 12 aqui, olha só. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então aqui há uma ordem: desenvolvei a vossa salvação. Como, pastor? Desenvolvendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esqueça as coisas, para de olhar para as coisas e comece a olhar para a cruz, para o Cristo crucificado, mas não com quem olha para um objeto, não, para quem olha para a mensagem, adquirindo a mensagem. Senhor, sela esta mensagem na minha mente, no meu coração. Eu quero que a cada dia seja carimbada a mensagem da cruz na minha mente, no meu coração, o amor. Diga o amor. O amor, o amor. Senhor, o amor. Senhor, o companheirismo, o altruísmo. Senhor, a misericórdia. A compaixão, se compadecer dos outros. E como o texto diz, se esvaziar. Se humilhar. Se esvaziar, se humilhar. Isso é permanecer em Cristo. Lembrei de um texto aqui agora,
lá de João capítulo 8, versículo 30 ou 31, quando diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quantos aqui creram em Jesus? Então o Senhor nessa manhã fala conosco assim, ó, porque Ele disse aos judeus que haviam crido nele, né? Então Ele disse para nós também, porque nós cremos nele. Amém? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quantos aqui desejam ser discípulos de Jesus? Primeiro passo, primeiro degrau, permanecer na palavra. Amém? Permanecer na palavra. Não olhe para você, não olhe para a tua dificuldade, não olha para as circunstâncias, não olha para o mundo, não olha para a pressão. Permanece na palavra. Nesta palavra, nesta mensagem, qual é a palavra de Cristo? A mensagem da cruz, a mensagem do reino, a mensagem da redenção, a mensagem da entrega. Desista de você, para de ficar valorizando você mesmo, desista de você. Isto é permanecer na palavra de Cristo. Isto é permanecer, olhando para a mensagem da cruz, contemplando, meditando, refletindo, considerando. Aí vem um segundo passo, versículo 32. Aí conhecereis a verdade. Amém? Permanece na palavra. Primeiro ponto, não desista. Fala para o teu irmão, não desista, meu irmão. Aí fala para ele assim, porque você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Amém? Olha os passos: permanecer na verdade, conhecer a verdade, ser liberto pela verdade. Aqui está a experiência. Vamos continuar assim, queridos. Vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor, vamos clamar por socorro. Vamos desenvolver esse pensamento de dependência de Deus. Vamos desenvolver essa busca. Vamos ser caprichosos, diligentes nesse sentido, nessa busca por experimentar a vida do reino, nessa busca por viver neste presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aguardando, vivendo, aguardando, vivendo, sensata, justa e piedosamente. Se não for por isso, pode largar tudo, pastor Josué. Acaba. Fecha essas portas, acaba. Porque não tem sentido. Amém, queridos? Acaba, fecha as portas, pastor Alexandre. Se não for por isso, então não tem sentido. Amém? Isso não depende de nós. Sem orgulho. Não pensa nada não. Deus é o Senhor. É o Espírito Santo que está em nós. É essa graça, esse agir de Deus em nós, que vai mudando a nossa mente, que vai gerando em nós uma nova percepção das coisas, uma nova humanidade, uma nova alma, um novo coração, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, para que naquele grande dia que o Senhor se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória, e para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Amém, queridos?